né? Então, quer dizer, só para a gente ter esse cuidado de que não são 2 anos, são os fatos que vão dar o recorte de quanto tempo essa criança permanece dentro de acolhimento. E aí a gente tem o nível do ideal e o nível do real. É fato que, em alguns lugares do Brasil, talvez no Distrito Federal, historicamente as crianças adolesceram, entraram na fase adulta. Quando eu cheguei na vara da infância, na promotoria da infância, eu acompanho uma criança que tinha chegado um bebê que foi encontrado numa lata de lixo, ela tinha 12 anos de idade. Como é que um bebê, sem nenhuma referência familiar, permaneceu 12 anos no serviço de acolhimento? Você me explica, alguém me explica, eu não sei. Mas é histórico, a gente está fazendo uma desconstrução de uma realidade. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. Então, não tem esses 2 anos. Segundo você estando cadastrado no Distrito Federal, você vai ingressar no Cadastro Nacional. O Distrito Federal alimenta esse cadastro. Então, você vai poder ser chamada para apresentação de crianças no Brasil inteiro, ou em todas as comarcas que estão alimentando, que fazem parte desse sistema. Eu imagino, não vi o Nicolau falando dados ultimamente, mas eu acho que também 90%, né? Quase o Brasil inteiro está nesse cadastro. Então, você se cadastrando aqui, e como era antes do Cadastro Nacional? Eu me cadastrava no Distrito Federal, pegava os documentos aqui, ia no Rio de Janeiro, ia em Goiânia. Hoje não precisa mais disso. Estando cadastrado num município, você está cadastrado, é inserido no Cadastro Nacional e está cadastrado para todo o Brasil. E aí, um outro ponto que é muito interessante da sua fala, que na verdade está pulverizado na fala de todo mundo, gente, a importância de preparar as crianças para essa colocação em família substituta, para adoção. Então, a gente vem de um processo, e eu acho que no Distrito Federal a gente caminhou muito nisso, e eu acho que em outros estados também, que a criança precisa ser preparada para adoção. Eu tenho um posicionamento muito radical contra os simulacros, de não dizer para a criança que ela vai ser apresentada, de não falar que ela está cadastrada para adoção. Eu acho que tudo tem que ser dito. Discordo do Alexandre quando diz que tem que ter uma criança de 3 anos é capaz de atender. Eu acho que um bebê que chega no serviço de acolhimento, ele tem que ser acolhido e para ele tem que ser dito, né? E aí, como você vai dizer? Toda criança tem o direito de receber toda a informação a respeito do que está acontecendo na vida dela. Então, a preparação para a adoção é um direito que a criança tem. E aí, eu tenho um posicionamento mais radical. Eu acho que a criança que está no serviço de acolhimento, ela lida com uma frustração maior, que eu fui deixada pela minha família de origem, fui deixada pela família. Então, eu vou ter ferramentas emocionais, psicológicas, para administrar esse processo de inclusão na família substituto. E eu acho mais claro que isso seja apresentado de forma clara para ela. Olha, você foi cadastrado para adoção, a partir de hoje algumas famílias vão vir te conhecer. É natural que algumas famílias se afeiçoem, algumas famílias se aproximem, mas é natural que não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do que eu vou lesionar uma criança, eu vou traumatizar uma criança, e ficar no não dito. Eu acho que o não dito é mais perverso do que enfrentar a frustração de um processo de apresentação não sucedido. Então, acho que eu respondi as 3 perguntas. O Alexandre quer fazer um comentário, a Vera também. Eu só queria saber a sua opinião só de uma coisa que estava nessa fala aqui, a separação de irmãos. Estava na fala dela? Sim. De grupo de irmãos. Engraçado que a gente ficou uma conversa paralela aqui e, na verdade, eu acho que a gente tem que preservar os vínculos mesmo. E essa separação absoluta, gente, a não separação absoluta, eu acho que não. O que eu acho que a gente tem que evoluir é para preparar as famílias para compreender o processo de acolhimento como um processo coletivo, que aquela criança vem com uma história e dentro dessa história dela tem irmãos, tem família, tem violência, tem abandono. Então, se eu amadureço para preparar essas famílias para que acolham irmãos, ainda que separadamente, e que proporcione, fomente a convivência, eu estou atendendo o que a lei me diz, né? Agora, a gente tem que avançar muito nessa preparação. O que é uma experiência que é triste me mostra é que, enquanto a família está com a equipe técnica no serviço da vara da infância, eles estão muito abertos para essa convivência, eles estão muito abertos para fomentar esses contatos. Quando sai a sentença, os contatos são interrompidos. Então, o que a gente tem que amadurecer? Amadurecer para que essas possibilidades... E hoje a gente não caminha para múltiplas formações familiares. Tem família com 2 mães, família com 2 pais, família com 2 mães e 1 pai. Por que eu não posso compreender uma família
por adoção, em que os filhos, os irmãos do meu filho habitem em outro lugar e que a gente possa conviver, né? Então, eu acho que a lei nos diz para a gente ter o cuidado com a separação dos irmãos, mas não é absoluto. A gente tem que ver entre a separação e a permanência e adolescente no serviço de acolhimento. Eu acho que é perverso demais que o direito de conviver impossibilite o outro direito. E aí a gente está falando no nível jurídico. São dois direitos que estão numa balança e que eu tenho que ponderar tudo isso. E eu entendo que, se for para proporcionar uma convivência familiar, é possível, sim, a separação. Só que a questão que você falou, que seria bom para os candidatos à adoção visitarem o abrigo de alguma forma, sem que isso ficasse claro que eles estão indo lá, nem que as crianças percebessem a situação, etc. Teoricamente, tudo bem. Só que a gente discorda por quê? Como eu falei, desde 2013 a gente faz preparação para adoção. Já passaram pelo Grupo de Apoio à Adoção de Goiânia mais de 1.200 pessoas fazendo preparação para adoção. É uma variedade de pessoas, de emoções, pessoas mais angustiadas, menos angustiadas, pessoas ansiosas, menos ansiosas, pessoas que escutam direitinho o que a gente fala, gente que não escuta nada, você fala, repete, 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 chega no final, você vê que ela não escutou nada do que você falou no curso de preparação para adoção. Então, não funciona, porque tem gente que vai entrar lá e vai meter os pés pelas mãos. É o que a Suzana falou hoje de manhã, o curso de preparação para adoção, ele é informativo, mas a formação é uma coisa ao longo dos anos. Você não consegue controlar o que vai acontecer lá dentro com essas pessoas. Chegamos a pensar numa possibilidade assim, né? Arrumamos uma chácara de uma família adotiva, vamos levar um dia, vamos fazer uma festa no fim de semana, um almoço, vamos levar as crianças, todas as crianças que estão no CNA, que são disponíveis para adoção, para passar um domingo lá, e vamos chamar os candidatos à adoção. Vai acontecer lá, as crianças não sabem que essas pessoas que vão estar lá são interessadas em adoção, vamos ver o que acontece. Na última hora a gente desistiu. Por quê? Exatamente pensando na possibilidade da história que ela contou aqui. E se de repente 2, 3 famílias começarem a se encantar por alguém lá e começarem a disputar ali o interesse e a atenção da criança? Desistimos. Então a gente mexe com muita emoção. Não dá para fazer isso que você está falando. Passar para o Alexandre aqui. Só uma observação e 2 comentários. A observação é a seguinte: eu não falei que não tem que se preparar a criança de 0 a 3, muito pelo contrário, nós trabalhamos com preparação restrita em todas as idades. Temos procedimentos, protocolos para isso. A questão é que eu sou contra a visitação abaixo de determinada idade, porque aí eu acho que entra na questão de ferir o princípio do cadastro. Outra coisa que a gente precisa ver, e que eu acho que esse momento é um indicativo forte para a gente, é que a gente precisa se preparar muito, todo mundo. Grupos de apoio à adoção, por causa da fala das pessoas, em relação ao que desejo esse de adotar, etc. Organizações não governamentais, para saber qual que é a minha missão e tal. Mas eu concordo muito com a Cláudia. Tem um processo muito, que às vezes é não dito, mas que às vezes é explícito, de culpabilização das organizações que fazem isso. Hoje no Brasil a gente tem uma média de 40% de organizações de programas de acolhimento são do poder público e o restante é de não governamentais. A minha pergunta é, o que nós faríamos com as crianças que são preteridas, ou pelas suas próprias famílias, ou pelas famílias em adoção, né? Até quando que elas vão ficar aí? E a gente precisa pensar na questão da possibilidade da necessidade. A necessidade é que o direito precisa ser garantido naquele momento. Então, assim, precisa ver como é que a gente opera isso. Então, o limite está realmente na política pública, né? Porque não é possível que uma política de tão alta complexidade nesse país seja feito com organizações não governamentais passando prato, pires, fazendo rifas, fazendo... Então, o poder público precisa se responsabilizar por isso integralmente, não por um per capita, por um valor. Gente, a medida socioeducativa tem média no Brasil, o menino cometeu um ato fracional. A gente fala que tem conflito com a lei provisoriamente, né? Ela tem um per capita para você trabalhar nos programas que é da ordem de R$ 2.500. Sabe quanto que é o per capita da medida protetiva? É R$ 250. R$ 250 para você atender saúde, educação, alimentação, vestuário, etc. Cadê a política pública para dentro disso? Então, existe um processo de culpabilização das organizações que garante o direito de proteção e desenvolvimento desses meninos enquanto estão lá. Então, se a gente não se unir, inclusive para responsabilizar o poder público, que, olha, as crianças não podem ser invisibilizadas, olha, elas precisam ter seu direito garantido, nós não vamos conseguir juntos resolver a situação de violação que acontece enquanto elas estão lá.
E antes também, as equipes técnicas precisam ter capacidade de apoiar essas famílias. Então, assim, os gargalos são muitos. Uma coisa que eu queria dizer é que a gente precisa só, para finalizar, não vou dominar o tempo, acho que tem mais perguntas, prestar atenção também em que tipo de proposta que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho só meninas, não é Casa-Lar, tá? Casa-Lar tem um número, ela está dentro das orientações, ela prevê, inclusive, um ambiente familiar, onde você tem uma atenção individualizada. Existem organizações que conseguem baixar muito o número, porque Casa-Lar 10 crianças, eu consigo com 10 crianças e adolescentes conviventes, irmãos consanguíneos ou não, dar uma atenção assim? Não. Nossa organização acredita que tem que ser 7 ou 6 ou menos. E tem umas políticas, nós temos, inclusive domínio público, na internet você pode acessar essas políticas, políticas para proteção, políticas para criança com HIV, né, que convive com HIV, para inclusão, por causa da questão da limitação, seja por deficiência física ou mental, várias políticas. Quando eu tenho uma criança numa Casa-Lar, que ela tem uma necessidade maior do que uma criança dita normal, eu diminuo o número de uma criança numa Casa-Lar. Entendeu? Então, assim, a separação de grupos de irmãos é outro tema. Essa discussão é muito grande. Em relação à visitação, só queria reparar duas coisas. Uma, eu acredito muito, nós fazemos isso, que quando você está num ambiente que você diz que é familiar, ali não é a visita. Essa é a primeira coisa. Né? Quando eu falo de instituição, e aí tem vários reparos que eu coloco na questão da instituição, inclusive na construção teórica e histórica que a gente faz disso, né? Porque se eu for pensar, a família é um instituído, segundo Deleuze-Guattari, eu preciso de instituir a família, que é a célula básica da sociedade, etc. Mas eu preciso também desconstruir esse dogma e essa demonização que existe em relação à institucionalização, que é do Estado, sobretudo. Né? Então, quando eu falo de visitação, eu falo de visitação de convívio num ambiente que seja preparado para isso, onde ambas as partes estão preparadas. Né? Mas não é dentro da Casa-Lar. Não pode ser, porque aí é invasão, não é visitação. Segunda coisa, foi falado da participação, importantíssima. E aí, em qualquer idade, tem que perguntar para o menino, existem metodologias para isso, se ele quer, se ele precisa, se ele entende que aquilo vai ser feito. E como ele quer, ele precisa, isso vai ser feito. Então tem que ser uma via de mão dupla. E aí a gente vai desconstruir a lógica de para quem é a visitação, de para quem é o contato e de para quem é a adoção. Né? É isso que a gente acredita. Mas é porque a fala dele é a fala do... Gente, o serviço de acolhimento está dentro de uma política de assistência, é só um pedaço dessa política, não só um pedaço. Então, ele está no pedaço da alta complexidade, né? E a política básica. Então, na verdade, a gente tem que caminhar para organizar as nossas políticas de assistência e, infelizmente, a gente tem que reconhecer que no Brasil a política de assistência nasceu morta, porque se a gente reconhece a assistência como um direito em 88 na Constituição, a gente é invadido por uma política neoliberal logo em seguinte. Então, esse é o nosso desafio também de cobrar do poder público a organização e implementação dessas políticas. Obrigada, Fabiana. Vamos lá, tem duas perguntas ali. Eu não lembro qual de vocês se inscreveu primeiro. Bem rapidinho. Meu nome é Ana Paula, eu sou juíza da Infância e Juventude em Santa Catarina e só complementando o que a promotora falou, eu acho extremamente importante sempre conversar com a criança e sempre dizer para ela o que está acontecendo. A ideia de que você não pode falar porque vai ferir, porque tadinha, porque isso, porque aquilo, é uma ignorância muito grande. Primeiro, porque criança não se engana. Segundo, porque se você fala a verdade, obviamente todo mundo tem um jeito de falar, né? Ela se sente segura. E quando ela confia e ela se sente segura, você consegue sim fazer uma aproximação legal. Agora, quando começa com muita invenção, ela pode não saber o que vai aparecer, mas ela sabe que no fundo não é aquilo, não é verdade. E aí você já começa mal, começa torto. Então, nos trabalhos que eu participo, eu sempre prego que, por mais doída que ela seja, a verdade é sempre a melhor história. Só complementar. Boa tarde, eu sou Vanessa Rufino, sou diretora de uma casa de acolhimento institucional em Roraima. Obrigada. E é a única do estado que acolhe adolescentes de 12 a 18 anos incompletos do sexo feminino. Né? Nós temos infantil da capital e nós temos o infantil também na capital, mas que só trabalha com as crianças do restante dos municípios. Vocês, claro que estão falando em cima do tema do encontro, que fala a respeito de adoção,
mas eu queria uma orientação de quem pudesse, inclusive, trazer, né, para a gente, porque a gente não trata muito com a questão da adoção, porque a gente sabe que a adoção tardia, né, a partir dos 12 anos já é mais difícil, a gente trabalha muito o reatamento de vínculos familiares, né? E aí eu gostaria de saber o seguinte, como deve funcionar essa visitação? Porque, vou ser bem sucinto, há menos de um mês, nós estávamos com uma situação que uma mãe queria que um senhor de 30 e poucos anos de idade fosse liberado para visitar a filha dela para dar assistência, já que ela morava no interior. E aí nós falamos que não podia, que teria que conversar e tudo mais. Aí nós perguntamos, quem é ele para você, quem é ele para adolescente? Não, ele é um amigo da família. Quando nós chamamos a adolescente para conversar, nós descobrimos que a mãe entendia que a filha dava muito trabalho e que seria melhor ela viver maritalmente com este homem, só que ela escondeu a situação para nós, querendo que ele fosse liberado para visitar essa adolescente. Daí então nós ficamos assim muito preocupados com as pessoas que visitam na unidade de acolhimento, porque às vezes até mesmo a família de certa forma manipula a situação, porque a gente trata muito com situações de violência e violência sexual também, e a gente encontra situações em que a mãe encobre o avô, a mãe encobre o padrasto, e aquela mãe vai lá visitar e vai manipular. O padrasto não pode visitar, mas a mãe pode. Mas a gente tem que fortalecer os vínculos familiares, né? E aí, assim, a gente precisa de uma resposta o quê? Imediata. Naquele momento, a gente não pode dizer para a mãe, você não pode vir aqui visitar, mas não tem nenhuma restrição que eu possa visitar. Então, é algo complexo, e lá em Roraima a gente tem essa situação, né? De prostituição muito alta, assim, para a população que nós temos comunidades indígenas que adolescentes começam a vida sexual com 12 anos de idade, e é aquela situação, a cultura ou a lei? O que a gente pode fazer? Essa é forte, a cultura ou a lei? Quem se arrisca? Se me permite, doutora, a primeira questão é até um pouco mais simples, que é as equipes técnicas têm, né, que fazer realmente esse movimento que você fez, identificar o risco para a criança e para o adolescente que está lá sobre a guarda. E aí a guarda, ela está no estatuto, ela permite ao diretor, diretora, o guardião, a pessoa que é responsável pelo programa de acolhimento, se opor inclusive à família, se identificado que existe risco, inclusive da visitação. Eu não tenho nenhuma determinação, aqui na determinação judicial de acolhimento, não tem nada que diz que a família extensa está impedida, não tem impedimento de visitação, mas identifico que tem um risco. Ele é responsável, o guardião, e a equipe técnica é corresponsável com ele, então pode dizer, olha, não dá para visitar, porque existe um risco aqui, nós sabemos dessa história, e aí se opõe à família, não visita de qualquer forma, né? Eu acho que eu falei que eram duas coisas, mas eu acho que é só essa. Não, perdão. Só uma observação, exatamente. A outra questão é a seguinte, para complementar essa questão da visitação. Eu acredito, né, pelo menos é como a gente opera, que precisa adaptar a questão da visitação para a família, sim, mas observar esses riscos. Então, assim, é difícil você fazer isso. Mas quando eu estou num contexto que é mais familiar, é importante você ter isso. A possibilidade de ampliar, né, a participação da família na vida da criança ou adolescente ali, naquele momento, se a perspectiva é voltar para a família. Então, assim, tem que ampliar o horário, tem que ampliar a forma e tem que discutir a política pública para garantir que essa família vá, porque os programas não têm o recurso. E a outra coisa que eu queria te dizer é só um reparo. Quando a gente fala de criança e adolescente, e quando a gente fala de criança e adolescente em risco e que corre, por exemplo, o risco de ser abusado e explorado sexualmente, a gente não fala de prostituição. É só para... Tá legal? É abuso e exploração. Alguém mais quer responder? Então vamos à próxima pergunta. Você está... Quer mais um... Não, atrás. Tinha alguém aqui e tinha alguém antes aqui atrás, tá? Presidente, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Rosângela, sou diretora de um abrigo em Cascavel, de uma unidade de acolhimento em Cascavel, Paraná. Me espantou, acho que a senhora Vera
Me espantou a colocação de Goiânia, né?